6h40, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o prazo para as inscrições do ProJovem encerram amanhã. O projeto é destinado a jovens com idades entre 18 a 29 anos, que saibam ler e escrever, mas que ainda não tenham concluído o ensino fundamental. E quem explica melhor esse assunto para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, ótimo dia para você. Vamos começar explicando o que é o ProJovem, né? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, o ProJovem é uma daquelas modalidades de ensino estilo supletivo, né? Em 18 meses, esse jovem, dentro dessa faixa etária que você colocou, acima de 18 anos e até 29 anos, ele tem a oportunidade de aprender tudo aquilo que ele poderia ter aprendido durante o ensino fundamental, né? Pelo menos o básico, o suficiente para que ele obtenha um certificado e para que ele possa continuar a vida acadêmica dele a partir daí. Agora, tem uns detalhes muito interessantes em relação ao ProJovem, Adriane, é que além de fornecer esse ensino fundamental, né, toda a base do ensino fundamental que permite que esse jovem vá conseguir o certificado fora do tempo, vamos dizer assim, existe também uma qualificação profissional inicial e também muitas ações de cidadania, onde o jovem vai exercer o voluntariado, vai exercer aquela atividade social, vai fazer parte de movimentos sociais, enfim, ele vai se inserir na sociedade de uma maneira que normalmente sem a educação seria praticamente impossível, a não ser que ele tivesse aquela iniciativa própria, né? Então, levando em consideração esses três eixos, existe esse programa, tem o ProJovem Urbano e tem o ProJovem Campo. O ProJovem Campo, inclusive, dentro dessa vertente aí da qualificação profissional, as aulas que são dadas para esses rapazes, para essas moças também, são justamente voltadas para a atividade no campo, é uma qualificação profissional que vai ajudar no dia a dia desses ribeirinhos. Agora vamos lá, o ProJovem, né, Urbano, ele estava com as inscrições até o dia 2 de março, mas essas inscrições foram prorrogadas e agora esses jovens têm a oportunidade de poder fazer essa inscrição até o dia 15 de março, ou seja, até amanhã essas inscrições vão estar abertas para esses jovens que se interessem em fazer a qualificação, né, em obter também o certificado do ensino fundamental um pouco fora de tempo, mas de qualquer maneira já dando continuidade aí aos seus ensinos e quem sabe projetando uma carreira para o futuro. Além dos documentos básicos, aqueles documentos que precisam ser usados, né, é preciso apresentar também o histórico escolar, mas se o jovem não tiver o histórico escolar, ele também pode fazer uma prova. Na verdade, essa prova é apenas para confirmar que esse aluno sabe ler e escrever, porque é o básico para participar desse programa, né? A gente tem também aqui um outro detalhe muito interessante, é que, por exemplo, as mães ou pais, pode ser o pai, né, que está cuidando do filho, que tenham filhos até 7 anos de idade, tem nas escolas, tem dentro da estrutura do ProJovem uma estrutura, um local definido para poder deixar essas crianças enquanto eles estiverem estudando. O ProJovem Urbano, né, funciona em 4 municípios, em 4 sedes específicas e essas sedes também estão com as inscrições abertas. Além das coordenadorias regionais, porque esse jovem precisa procurar a coordenadoria regional para fazer a inscrição tanto para a modalidade campo quanto para a modalidade urbano, existem também algumas escolas nesses 4 municípios que eu vou citar agora para facilitar um pouquinho a vida desses estudantes. Em Taquatiara, por exemplo, o jovem pode procurar a Escola Estadual Deputado Vital de Mendonça. Em Iranduba, a Escola Estadual Isabel de Esterro. Em Manacapuru, a Escola Estadual Carlos Pinho e em Altazes, a Escola Municipal Professora Marquina Cordovil. Além da sede da Coordenadoria Regional, você pode procurar essas escolas nos seus municípios, está tendo a inscrição para o ProJovem e para aquelas pessoas que só sabem ler e escrever, é uma boa oportunidade de, quem sabe, alavancar a carreira e principalmente alavancar os estudos. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, onde são Nayandra Amorim e Cleiton Pascarelli. E a gente vai falar sobre as demissões na Eletrobras, né? Existia uma previsão de uma demissão muito grande por lá, mas finalmente a bancada do Amazonas começou a se movimentar para tentar impedir que isso aconteça. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com eles. Olá, bom dia, Cleiton, Nayandra. Bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. A gente chegou a noticiar aqui que a Eletrobras ia fazer uma demissão em massa, né? Muitos empregos estavam ameaçados. E, finalmente, a bancada do Amazonas começou a se mobilizar para, pelo menos, adiar essa demissão, né? A gente já vem mostrando, inclusive, aqui no Manhã no Ar, aqui no FM Dia Notícias,
que a Eletrobras está nessa campanha de demissões desde o ano passado. Ao todo, 700 trabalhadores sem concurso seriam desligados da empresa estatal, né? Ontem, os parlamentares do estado do Amazonas, 9 dos 11 parlamentares estiveram reunidos com o ministro de Minas e Energia, o Fernando, né, Fernando Coelho Filho, e chegaram à conclusão aí de que é preciso frear. O ministro, inclusive, afirmou que realmente entendeu que assim precisa ser feito, que precisa realmente interromper essas demissões, se comprometeu com os parlamentares do Amazonas, que eles vão dar uma pausa nessas demissões até que se decida o que vai ser feito com a Eletrobras. Até a privatização, então, estão suspensas todas essas demissões aí, de acordo com o ministro. Agora, os parlamentares do Amazonas vão se articular aí para a tramitação, né, de uma medida provisória aí que deve interferir justamente nas privatizações de várias concessionárias, entre elas a Eletrobras. Outra promessa do ministro de Minas e Energia é que, mesmo com a privatização, o programa Luz para Todos não vai sofrer a interferência, vai continuar funcionando no interior do estado, que era a maior preocupação não só dos parlamentares, mas principalmente da população do interior, né? É o que a gente espera, né, para que o prejuízo não seja tão grande, porque a gente já paga uma conta tão alta, né? Nos últimos anos aumentou mais ainda, teve interligação com o Linhão de Tucuruí, a nossa energia aumentou, começamos a pagar a bandeira tarifária, que não tinha nada a ver com a gente, né, que era questão de fornecimento de energia no sul e sudeste, por conta das hidrelétricas, e agora a gente ainda corre o risco de ficar desassistido, né, durante todo esse processo. Exatamente. Bom, a gente vai aguardar então, né, promessa do ministro para os parlamentares, e existe essa diplomacia aí entre eles. A gente vai aguardar então que realmente haja esse freio aí até a decisão da privatização da Eletrobras. Agora, quem está correndo o risco também de ficar sem um serviço são os alunos da UEA, porque os professores da UEA fizeram paralisação e prometem cruzar os braços caso não tenha nenhuma solução da reivindicação que eles estão fazendo, né? É isso mesmo, Adriane. Chegaram a fazer uma manifestação ontem. Hoje o dia promete também ser de paralisações no setor da educação. Os professores da Universidade do Estado do Amazonas andam bem insatisfeitos. Eles estão reivindicando o reajuste salarial o cumprimento do plano de cargos, carreira e remunerações e também o pagamento dos dissídios e também reivindicam aí a dificuldade, né? Eles reclamam essa dificuldade de negociação com o governo. As perdas salariais dos professores da UEA estão estimadas em 30%. E também aí estão reclamando essa dificuldade de negociação com o governo. Então, prometem aí paralisar as atividades ao longo do dia. Inclusive, eles já até divulgaram uma programação e a programação está prevista para iniciar logo mais às 9 da manhã, com concentração em frente à Escola Normal Superior, na Zona Centro-Sul de Manaus. Às 10 horas, os professores da UEA prometem participar de uma audiência pública para discutir as demandas dos professores na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E às 3 horas, os professores devem se concentrar em frente à sede do governo do Estado para protocolar aí um novo pedido, uma abertura de negociação. Lembrando que não são só os professores da UEA que andam insatisfeitos, os professores da rede estadual de ensino também. Eles reclamam os salários que estão congelados desde 2014 e também reivindicam um reajuste nos salários de pelo menos 35%. Adriane. Inclusive, eles fizeram uma manifestação, né, parte de um dos sindicatos, porque até a categoria ela acaba ficando dividida porque tem duas representações diferentes. Sim, né, na hora. Mas eles reivindicam, é uma reivindicação muito pertinente, né? Desde 2014, data base não é reajustada e há uma previsão legal que todo mês de março tem que haver esse reajuste e eles não têm. O governo chegou a prometer que ainda esse mês cai essa data base retroativa. O detalhe é que não foi definido o valor de reajuste. Quando, né? E a folha já fechou, né? Fecha agora a folha do mês. Então, se não houver uma folha extra, uma medida que, de fato, extraordinária por parte do governo,
não vai cair no fim do mês na conta desses professores que já estão esperando há muito tempo e que podem estar contando com esse reajuste agora. Exatamente. Exatamente. Eles falam realmente, eles reconhecem que é um problema que vem, obviamente, de gestões anteriores, e eles estão aguardando aí um posicionamento da gestão atual para finalmente terem aquilo que eles estão reivindicando. Inclusive, eles devem protocolar lá na sede do governo hoje ainda um pedido de negociações, né? Os professores da UEA, professores da UEA devem protocolar um pedido de negociação novamente, e esse já é, se não me engano, o 4º pedido de negociação, e até agora o governo ainda não chamou para conversa. Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado, Adriane. Obrigada, bom dia. Adriane. Para todos nós, bom dia. Até amanhã. Até lá. E agora a gente fala de cheia. No sul do Amazonas, 6 municípios estão em estado de alerta por causa da subida dos rios. Aqui em Manaus, apesar das chuvas, o nível do Rio Negro está dentro da média para o mês de março. Por causa do chamado inverno amazônico, tem chovido bastante em Manaus. Só nos primeiros 15 dias de março já choveu 85 milímetros. Mas, segundo o IMET, não é possível prever uma cheia histórica. A gente está agora no mês chuvoso, então a gente tem precipitação em torno de 240 a 300 milímetros, é o considerado normal. E ao longo desses 3 meses, uma redução para a gente iniciar o nosso período menos chuvoso, né? Que é a partir de junho, que vai começar a se estabelecer. Segundo os meteorologistas, apenas o sul do Amazonas está sendo afetado pelas chuvas. Na calha do Rio Madeira, o município de Apuí entrou em situação de emergência. E aí isso vai variando ao longo do estado. Por exemplo, se a gente pegar o Maitá, que faz parte do Rio Madeira, nas bacias que drenam para o Rio Madeira, a precipitação já foi acima da média no começo do ano. Então a gente teve diversas estações de estado de alerta, principalmente do Rio Madeira, devido à alta precipitação nessa época do ano. Outras 6 cidades do sul do Amazonas estão em estado de emergência. Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. De acordo com a Defesa Civil, 12 municípios estão em situação de emergência. Agora chegou, aliás, situação de alerta. E chegou o momento da nossa entrevista do dia e a gente continua repercutindo essa cheia aqui no Amazonas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Hermógenes Rabelo, que é o secretário adjunto de Defesa Civil do Amazonas, para dar mais detalhes das medidas que estão sendo tomadas para amenizar os transtornos das famílias atingidas pela subida das águas, principalmente no interior do estado. Seja muito bem-vindo ao programa. Um ótimo dia. Bom dia. A gente fala de cheia, quem está aqui na capital pode até achar estranho, né? Porque a gente ainda está no mês de março, ainda não percebe isso, mas é uma característica muito específica aqui da nossa região, é de que enquanto um lugar está ainda com vazante, outro já está percebendo a subida dos rios, que é o caso da calha do Rio Madeira, né? É uma preocupação nossa, a atenção toda da Defesa Civil é com a região sul do estado, né? Principalmente na calha do Madeira, que teve chuva no mês de fevereiro bem acima do normal. Os órgãos parceiros de monitoramento têm indicado isso, no caso o CIPAM, o CPRM, né? E nós temos também com os municípios da calha do Purus e do Juruá também, eles estão em estado de atenção, porque os níveis do rio estão altos. Se caso houver um índice de chuva acima do normal, poderá entrar na cota de emergência e causar danos e prejuízos à população, principalmente às ribeirinhas. Primeiro vem a atenção, depois o alerta e depois o emergência. A atenção é a própria preparação da Defesa Civil do município, do estado, para atender as áreas afetadas. Quando a gente emite um estado de alerta, já a própria Defesa Civil do município já coletar informações de danos e prejuízos. E no alerta é a emergência já é a própria ação de assistência e de atender as famílias que estão já sofrendo com a alagação. O município que está já beirando a mudar esse estado de alerta para o de emergência é Apuí, né? O município hoje mais prejudicado com essa subida das águas. O município de Apuí teve o distrito de Sumuduri, né? Nós tivemos lá 300 famílias que tem nesse distrito, foram afetadas por chuvas intensas. Eles estão em situação de emergência no município para atender essas áreas que estão afetadas, né? E agora, atenção, nós estamos com o município de Manicoré e de Humaitá. Também no Madeira, né? Também no Madeira, o município de Manicoré e Humaitá, que o Madeira está com chuvas acima do normal, eles poderão entrar em emergência em 2 semanas, provavelmente. De lá para cá,
qual é a possibilidade de ter uma influência? Essa subida do Rio Madeira, ela acaba represando o Rio Negro aqui na capital ou não tem essa relação? Exatamente. Em 2014 nós tivemos esse mesmo fenômeno, né? O Rio Madeira chegou a barrar o Rio Amazonas e o Amazonas barrou o Negro. Então foi afetado diretamente em função daquela 2014, foi a maior cheia naquela região do Madeira. Então afetou aqui a nossa região. E nós estamos monitorando, estamos acompanhando. Caso necessário, nosso governo, por meio da Defesa Civil, nós vamos atender as famílias que vão precisar de ajuda estatal, né? Agora, Hermógenes, a situação lá de Apuí já tem alguma atitude, alguma providência ou, por enquanto, é só o levantamento mesmo da necessidade da comunidade? Foi deslocado a equipe técnica lá para ver os danos e necessidade, que a partir daí o governo já está para a homologação da situação de emergência, a partir daí o governo do estado vai atender juntamente com a prefeitura do município. Vai dar tempo, porque a gente já noticiou em alguns casos que a ajuda chegou depois que passou o transtorno, né, o caos daquela adversidade por conta da alteração no clima. Então, o impacto de uma cheia, as populações sofrem por falta de alimento, então a segurança nutricional é a principal ação nossa e da saúde também. Muitas vezes eles ficam sem alimento, por mais que o rio baixe o nível, mas ele ainda tem necessidade de assistência. Então o município, ele atende, de primeira mão o município atende e depois vem o poder público estadual. Tem a dificuldade de navegação e também a contaminação, né, da água, né, com essa subida no caso dos desses rios. municípios pequenos, dessas áreas pequenas, dessas comunidades ribeirinhas, cada própria fossa, ela sobe e contamina a água naquela área. Agora, por outro lado, a gente tem a situação de São Gabriel da Cachoeira. Lá a situação é completamente diferente do que a gente está falando ali de Humaitá, de Novo Airão, também de Apuí. Na situação do Rio Negro, principalmente na área da Cabeça do Cachorro, estamos com déficit de chuva naquela região. Faz parte do período, né? Então está uma estiagem que está afetando aquela área, principalmente São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel. Inclusive tem um acidente com a balsa agora no sábado, nós tivemos uma equipe nossa avaliando a situação lá na área e já está controlada, mas era o balsa que estava transportando combustível lá para São Gabriel da Cachoeira e já está sendo tomadas medidas necessárias para não desabastecer o município. Mas a seca lá já está grave naquela área. Com a subida dos rios ou até mesmo período de vazante, como é que quem está em casa pode identificar a medida que tem que ser tomada, quando a Defesa Civil deve ser acionada? Quando que essa mudança na rotina das pessoas acaba virando um problema que precisa da ajuda da Defesa Civil? Nós temos um monitoramento diário, nós temos um centro de monitoramento com 18 pontos de coleta de informações que nós informamos a Defesa Civil do município para que possa mobilizar as populações das áreas de risco, das áreas que serão afetadas. Então, a Defesa Civil do município informa, caso necessário, ela pode solicitar apoio do governo do estado. Como entrar em contato com a Defesa Civil? Qual é o meio de comunicação? Nós temos o meio de comunicação através do nosso WhatsApp, né, dos técnicos do nosso. Nós temos 5 coordenadores regionais que diariamente estão em contato com as áreas, né, que eles trabalham. Nós temos uma coordenadoria no Alto Juruá, nós temos no Baixo Amazonas, nós temos no Alto Solimões, no Médio Solimões e aqui na região metropolitana. Então, as Defesas Civis têm contato diariamente com esses coordenadores. A partir daí, ele desencadeia toda uma ação de mobilização para atendimento, caso houver danos e prejuízos significativos. Para quem está aqui na capital, existe alguma previsão de como deve ser a enchente esse ano, para as pessoas já irem se preparando? Por enquanto, a Defesa Civil do município de Manaus está nas áreas que poderão ser afetadas. Eles estão construindo garantir a mobilidade, as passarelas e pontes, né? Algumas áreas que poderão ser afetadas, mas a gente não tem ainda assim, uma precisão de qual nível que vai ser a cheia aqui em Manaus, mas a gente tem que estar preparado. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, nós que agradecemos. Recebi o Hermógenes Rabelo, que é representante da Defesa Civil do Estado do Amazonas. E para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Casal que roubou e assassinou o taxista é preso. Alexandre Florencio e Meirivane Martins de Oliveira confessaram ter matado Márcio Luiz Macedo da Silva. O crime aconteceu no mês passado, quando a dupla solicitou uma corrida até Altazes. De acordo com investigações, o plano era furtar o carro para depois vendê-lo. Mas, durante o trajeto, eles mudaram de ideia e resolveram acabar com a vida da vítima. Segundo a polícia, eles ainda tiveram a ajuda de um terceiro comparsa, Anderson Ferreira de Almeida, que está foragido.
Homem realiza golpes em agências de viagem. Marcos Rogério Ribeiro Fonseca foi preso pela segunda vez ao cometer o crime de estelionato. Ele prestava serviços para empresas, vendia as passagens em nome da instituição e sumia com o dinheiro. Assim, quando o passageiro tinha algum problema, ia reclamar diretamente com a agência. O acusado já possui 55 boletins de ocorrência e 33 processos na justiça. Professores realizam manifestações no Amazonas. Os protestos aconteceram em Manaus e Manacapuru, em prol de melhorias na educação e um reajuste salarial da categoria. Os profissionais afirmam que desde 2014 o salário é o mesmo e as condições de trabalho são cada vez mais precárias. Sem nada mudar, eles ameaçam entrar em greve. Já a SEDUC informa que a database está garantida ainda para este mês, faltando apenas definir os percentuais de reajuste. Ministério Público apura infração em concurso. O órgão recomendou a suspensão do certame para o cargo de defensor público. Isso porque, na primeira fase realizada no início do mês, 4 salas em Manaus registraram a violação dos envelopes antes da entrega das provas. A Defensoria Pública informou que envelopes utilizados no concurso foram enviados para a Polícia Civil. Eles serão submetidos a testes para verificar a possibilidade de rompimento intencional. Só depois da perícia será definido o destino do concurso. E a Páscoa está chegando e a indústria do chocolate já trabalha a todo vapor para abastecer o comércio de Manaus. Apesar do preço dos ovos estar mais alto, lojistas estão confiantes nas vendas. As barreiras dos supermercados já começam a ser abastecidas com ovos de Páscoa. Mas dessa vez o consumidor vai encontrar um preço mais salgado. É que o valor dos ovos está 5% mais caro em relação ao ano passado. Mesmo assim, os lojistas estão confiantes e fazendo o possível para que esse aumento não interfira na decisão e no bolso do consumidor. Nós estamos muito esperançosos, acredito também que em torno de 3% deverá ser o número de toneladas de ovos, em torno de 33 toneladas que deverão chegar de chocolate, ovos e coelhinho. Nós esperamos que esse resultado venha até a superar na área da venda. Ainda de acordo com Ralf Sayag, a indústria de chocolate pode influenciar o número de contratações temporárias em 2018. Nós estamos contratando em torno de 250 pessoas nesse período, já que o ano passado foi ninguém, foi zero. Acredito que o resultado das vendas dos ovos vai ser muito boa. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Hoje a gente tem um quadro na ponta do lápis. Você sabe o que é o cartão de crédito digital? Não tem problema não, porque a gente vai explicar tudo para você. Ele promete muita praticidade e até economia. Não saia daí que eu volto já.